Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo. E lógico, né? Sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem, que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando, para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de dica, de conhecimento, de informações, enfim, de tudo aquilo que a espiritualidade me autoriza, e eu venho aqui para compartilhar com vocês. Como eu sempre falo, eu não sou baú para guardar segredo. Então eu tenho certeza que de uma forma ou de outra os meus vídeos auxiliam pessoas, né? Trazem um pouco de informação, de conhecimento, de aconchego, e essa é realmente aí a minha intenção e a minha missão, tá bom? Se você não é inscrito, mas está passando por aqui, ressoando com a minha energia, eu peço para que você se inscreva, você ajuda o canal a crescer, ative aí o sininho das notificações, assim todas as vezes que eu subir um vídeo aqui para o canal, o YouTube vai avisar você. Tá bom? Bom, pessoal, a pedido de muitas pessoas, né, fazia muito tempo que eu não fazia esse quadro Gil Responde. Então, hoje eu vou fazer o quadro Gil Responde com algumas perguntas aqui, porque eu tenho certeza que essas perguntas, muitas pessoas também têm dúvidas e aí já auxilia a todos. Lembrando que todas as perguntas que tem aqui, que chegaram pelo e-mail, chegaram lá na loja, no meu WhatsApp, de pessoas, né, que também estão aí em conversas comigo, já foram respondidas, mas eu achei interessante trazer porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas podem ter essa dúvida ou essa curiosidade e aí eu já esclareço, tá? Antes de iniciar o quadro, eu gostaria só de fazer um adendo aqui para vocês, só para fazer um comentário quanto aos agendamentos, as pessoas que entram em contato lá na loja querendo marcar a consulta. Pessoal, eu só atendo com dia e hora marcada, tá? Então você tem que entrar em contato lá na loja, escolher ali as datas disponíveis que a minha equipe vai mostrar para vocês com os horários e aí se ficar, né, bacana para você, você agenda, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem algumas pessoas que já entraram em contato na loja para marcar consulta, só que assim, marcaram a consulta e não fizeram, só que você fica segurando a vaga. Você me atrapalha? De forma alguma, tá? Porque o horário ali que eu iria fazer a leitura para você, eu posso, né, terminar de ler um livro, eu posso fazer o mapa, dar continuidade no mapa kármico, que aliás tem muitas pessoas procurando o mapa. Eu posso tomar um café com meu marido, eu posso sair com meu filho, enfim, né? O meu dia ele não vai estar perdido aquela 1h30. Porém, você deixa, né, que outra pessoa que gostaria daquele dia, daquele horário ser atendido, você segurou a vaga e você não permitiu, né, que aquela pessoa conseguisse ali ser atendida. Então eu estou falando também sobre consideração e sobre empatia, pessoal. Consideração, por quê? Porque a minha equipe, né, que não são funcionários, são colaboradores, são pessoas assim que realmente eu enquadro como se fosse da família, são tratados como familiares, tá? Eles não são tratados como empregados. Eles têm todo um acompanhamento. Então você marcou uma consulta, dias antes a minha equipe entra em contato para confirmar o agendamento e aí o que acontece? As pessoas, elas, né, visualizado e ignorado com sucesso, elas não respondem, não confirmam, tá? E assim, é realmente uma falta de empatia com a outra pessoa, porque você poderia aí sim liberar a vaga para que outra pessoa conseguisse ser atendido, e uma falta de consideração com a equipe que entra em contato para confirmar, tá? A pessoa ela realmente não responde, só pessoal que tem uma coisa acontecendo que é assim, algumas pessoas que entram na loja para marcar, elas já me conhecem, já fizeram leitura comigo e assim, o tratamento dado a mim é um e o tratamento dado à minha equipe é outra. Então, sabe, não acham muito bacana porque, como eu disse, não são funcionários, são colaboradores, são amigos, faz parte da minha família, é um time. Então, da mesma forma que você trata mal um colaborador meu ou que você ignora e depois você vem com toda a seda, com todo carinho me tratar, fica complicado, tá? Então, assim, eu vou deixar bem claro que as pessoas que marcarem e quando a equipe entra em contato para confirmar o agendamento, se a pessoa realmente visualizar e ignorar por completo, essas pessoas elas vão ficar lá numa lista, tá? Vão demorar muito tempo e olhe lá se eu vou realmente fazer esse atendimento, porque assim, você é como um
um postinho de saúde, você marca lá uma vaga, né, para você ser atendido e a equipe lá entra em contato para confirmar o agendamento e aí você tem que avisar, porque se você não avisa que você não pode naquele dia, você demora às vezes 6 meses, 8 meses para conseguir uma nova vaga, tá? Então é exatamente esse procedimento que eu vou realmente começar a fazer, porque as pessoas elas marcam e muitas só 2 dias, 3 dias depois do agendamento é que entra em contato e fala os motivos, mas assim, por que você não responde antes a minha equipe, né? Porque aí você realmente consegue uma outra vaga quando possível. Existe N motivos, desde o dinheiro até um imprevisto, mas avisa, pessoal, porque a equipe entra em contato para confirmar o agendamento, tá? E aí eu já tive pessoas que durante um ano marcaram 2, 3 vezes e fizeram a mesma coisa. Chega na data de confirmação, a pessoa não dá nenhuma satisfação. Então essas pessoas, elas vão ficar numa fila ali, numa lista restrita, tá? Só para avisar vocês aí, eu atendo com todo amor, eu sou uma pessoa realmente muito correta naquilo que eu faço, tá? Então eu não acho justo o que está acontecendo lá com a minha equipe, por quê? Porque todas as pessoas que marcam uma consulta comigo, eu sou muito disciplinada, muito organizada, eu entro em contato, eu sempre faço no mesmo horário, então se eu presto um serviço limpo, transparente, né, e o combinado não sai caro, tá? Então se eu no horário da consulta, exemplo, marcamos às 16 horas, às 16 horas eu estou lá para poder fazer a sua consulta, tá? Se é a primeira vez, eu entro em contato horas antes, eu me apresento, eu explico como é feita a consulta. Então se eu dou toda essa abertura, né, eu mostro toda a transparência do meu trabalho, por que você não pode responder à minha equipe, né, dizendo os seus motivos, por que você não vai fazer, ou pedindo desculpa, mas libere a vaga para outras pessoas. Eu tenho várias pessoas que pedem, inclusive para as meninas da loja, né, que se houver uma desistência, que avise, porque aí elas vão realmente querer a vaga, tá bom? Isso realmente mostra empatia, isso mostra consideração, mostra respeito ao próximo, tá? Lembrando que energia não tem parede, pessoal, a energia chega em qualquer lugar. Então, às vezes, você não sabe por que o seu comércio não tem movimento, por que né, você não consegue fazer um fluxo de dinheiro, justamente por causa disso, porque se você marca alguma coisa e você não tem o compromisso de se declinar daquela marcação, daquele compromisso, se você não está sendo honesto com o outro, por que você acha que o universo vai trazer pessoas honestas, pessoas confiáveis, pessoas realmente aí que vão entrar e comprar e pagar certinho? Eu vejo muitas pessoas reclamando que o comércio não entra uma mosca, que não tem fluxo de dinheiro, que não consegue pagar as dívidas, que vende e as pessoas não pagam. Então preste atenção ao seu comportamento, o que você anda fazendo para o outro, porque a vida não te dá nada, a vida simplesmente te devolve. Tá? Então, às vezes, o seu comércio ele não está girando porque você não está sendo honesto nem com você mesmo. Como eu disse, a energia não tem parede. Sabe aquelas pessoas que devem R$5 para a mãe e não paga, mas deve R$5.000 para o banco e fica preocupado? Então, na verdade, você tem que pagar nem que seja os R$5.000 do banco, mas também aqueles R$5 que você pegou emprestado com a mãe. Lembrando que para o universo não passa nada batido, tá? As leis do universo, elas são implacáveis, elas não se curvam para ninguém. Ok? Então fica a dica aí para vocês que se marcarem uma consulta, o pessoal da equipe entrar em contato e a pessoa realmente visualizar e ignorar, essa pessoa ela não vai ter mais prioridade, essa pessoa ela vai ter uma grande dificuldade de marcar uma consulta, tá? Justamente por causa disso, porque não está tendo consideração, ok? Então fica a dica aí para vocês, muita gratidão. Eu precisava explicar porque assim, não me atrapalha. Se vocês, né, acham que estão atrapalhando o meu trabalho, não estão, né? Porque esse horário eu posso tirar para mim, eu posso tirar para o meu estudo, mas você está segurando a vaga do próximo. Eu estou falando de empatia, né? De permitir que outra pessoa consiga ser atendida naquele dia, naquele horário, que não está sendo porque você segurou a vaga, tá bom? Então vamos lá ao quadro Gil Responde? Vamos
lá, pessoal, ao quadro Gil Responde. Vou iniciar aqui com algumas perguntas e eu espero que com isso eu consiga auxiliar também algumas pessoas aí que também tenham essas dúvidas, ok? Vou colocar o meu óculos porque eu não tenho mais 15 aninhos e eu preciso realmente dessa ferramenta, né? Vai ficar o reflexo aqui, mas eu preciso dessa ferramenta para enxergar aqui, né, as perguntas, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, uma pessoa fala: Gil, qual a diferença da reza e da oração? Então, eu expliquei num vídeo que eu fiz até falando sobre ancoramento de anjo de guarda a diferença da reza para a oração. O que é a reza? A reza ela é uma ladainha, né? É algo que já foi escrito, né? Que nós vamos repetindo, vai passando aí de geração em geração, mas é algo pronto, é um texto pronto, digamos assim, né? Então nós vamos simplesmente decoramos aquilo e vamos repetindo. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha, um Credo. Nós vamos repetindo aquilo ali porque alguém já criou, não foi você, tá? Então isso é uma reza. Por exemplo, eu faço benzimento, né? O benzimento nós temos uma reza. Então existe uma reza específica para quebranto, existe uma reza para bucho virado, como a gente fala, existe uma reza contra o olho gordo, existe uma reza contra feridas na pele, né? Existem algumas doenças assim que realmente nós temos algumas doenças que só se curam realmente para quem acredita com o benzimento. Então isso é uma reza específica que normalmente é passado aí de geração em geração. Eu aprendi as rezas com a minha avó, mas são rezas. Então existem ali um texto que já está decorado na minha mente e eu sei exatamente qual a reza para cada situação. Já a oração, pessoal, é quando você conversa, oração, orar com ação. Quando você conversa com Deus, com a espiritualidade, com seus guias, com os anjos, né, com aquilo que você acredita, é uma conversa, né? Então eu converso com Deus, eu converso com os meus amigos espirituais como se eu estivesse aqui, ó, conversando com você. Eu mostro o problema, eu apresento as dificuldades, eu peço um sinal. É essa oração, é quando você fala do coração, você deixa o coração falar sem necessariamente ter um script, né? Ter um texto. Então essa é a diferença da reza para a oração, ok? Eu espero aí que eu tenha me feito ser entendida. Bom, a segunda pergunta. Gil, é normal bocejar quando estamos orando? Sim, pessoal, é normal. Na verdade, o bocejo indica duas coisas, né? Existem duas formas aí do bocejo. Existe aquele bocejo de descarrego, você está sendo realmente descarregada e traz uma energização, traz uma paz. Normalmente esse bocejo, ele é realmente quando você está fazendo uma oração, quando você está assistindo uma missa, quando você vai, né, a um local que você frequenta ali para exercitar a sua fé. É muito comum quando nós estamos naquele momento ou de meditação, vamos entrar num estado de relaxamento, então nós começamos a bocejar, tá? Mas esse bocejo significa realmente como se estivesse descarregando as energias negativas, equilibrando, né, os nossos chakras para que a gente possa entrar nesse sentimento de paz, esse sentimento de conexão espiritual. Ok? E existe aquele bocejo que são energias enviadas, né? Então, por exemplo, às vezes você entra num lugar, ele está muito carregado, porque os ambientes, eles também são carregados de energias nocivas, tá? Então, às vezes você entra num lugar, ele está muito carregado, ali você começa a bocejar e não para de abrir a boca, começa a lacrimejar os olhos, né? Você começa realmente aí com uma pontada ali realmente de dor de cabeça, às vezes uma ânsia de vômito, uma sensação de tontura. Então, o bocejo, ele vem acompanhado de outros sinais, é aí que você percebe que é uma energia realmente densa, tá? Ou às vezes você tá na sua própria casa, você não foi para lugar nenhum, mas de uma hora para outra você começa bocejando, vem uma pessoa no seu pensamento e às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? Mas é só você observar, o corpo fala. Você começou a bocejar, você começou a ter ânsia de vômito, uma sensação de tontura, sua vista turvou, a cabeça deu aquela pontada, veio alguém na mente, né? Faça uma oração. É o momento de fazer uma oração para aquela pessoa, né? Entre em conexão, porque o corpo vai te dar sinal.
tá? Então existe a diferença aí dos dois bocejos. É normal bocejar enquanto estamos fazendo uma oração? Sim, é normal. Esse bocejo, ele é saudável, ele também é um sinal de que você está entrando em conexão com a espiritualidade, com o plano superior. Agora, aquele bocejo que vem acompanhado de cansaço, né, dores de cabeça, irritabilidade, os olhos começam a lacrimejar, o estômago dá aquela revirada, também tem uma informação aí que a energia não está muito boa, tá? E aí eu aconselho Salmo 91, faz a oração de São Bento, que ela é curtinha e eu gosto muito, né? Pede a proteção aí do Arcanjo Miguel, protege-me Deus, tudo isso dá muito resultado, tá? Bom, vamos lá para uma próxima pergunta. Gil, qual a diferença de quando... Não, Gil, por que quando eu firmo o meu anjo de guarda, eu não tenho o mesmo resultado que quando você firma? Essa pessoa, ela já firmou o anjo de guarda comigo por um tempo, e aí, devido a algumas situações aí que não vem ao caso falar, ela parou o ancoramento, mas ela tá tentando retomar, ela tá dizendo para mim realmente aí que sentiu uma grande diferença de quando ela estava sendo ancorada, né, por mim, e quando ela passou a fazer o ancoramento sozinha, ela não sentiu mais essa proteção. Então, pessoal, na verdade é assim, existe toda uma egrégora espiritual. Eu não trabalho só com um único anjo, né? De muitos estudos, de muito tempo, então eu já tenho uma egrégora espiritual. Então, quando eu estou firmando, por exemplo, o seu anjo de guarda, eu não estou conversando só com o seu anjo de guarda. Não é só eu e o meu anjo de guarda. Existem os mentores, existe toda uma egrégora espiritual que já me acompanha há muito tempo. Então, isso fica muito forte. É um auxílio, né, muito grande para essa pessoa. Então, toda essa equipe, né, essa turminha do bem que está comigo há muito tempo, ela consegue favorecer essa pessoa, ela auxilia essa pessoa. E também existe, como eu disse, é muito tempo de estudo, existe essa disciplina. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, né? E para você criar uma egrégora, para você criar uma conexão, você precisa realmente de uma disciplina, né? Você precisa ali de uma persistência. Então, todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, eu já criei essa conexão. Eu já até expliquei num vídeo para vocês que é como marcar um encontro, né? Você marcou um encontro às 17 horas no shopping, no 3º piso, né? Quem chegar primeiro fica ali esperando. Você já deu o local e o horário. Então, se eu chego primeiro, eu sento naquele lugar ali e fico te esperando, porque você vai chegar e você vai me encontrar naquele ponto específico. O ancoramento do anjo guarda é a mesma coisa. Então, quando eu firmo todos os dias no mesmo horário e no mesmo local, essa egrégora ela já está ali. Ela já vem porque ela sabe onde me encontrar, tá? Existem pessoas que quando começam sozinhas, por conta própria, firmarem o anjo, elas não têm essa continuidade, elas não firmam todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local. Ah, Gil, eu firmo só 3 vezes por semana, eu firmo quando eu lembro, uma hora eu firmo 11 horas da manhã, outra hora 8 horas da manhã. Então, se não tem essa continuidade, como é que você quer que o anjo te encontre se você nem deu para ele o horário? Se você nem explicou, né? Então, assim, tudo tem leis, pessoal, existe, não é tudo bagunçado assim, existe uma comunicação, existe um equilíbrio, e isso eu aprendi há muito tempo, e essa egrégora está comigo há muito tempo. Então, assim, é uma egrégora que já trabalha comigo há muito tempo, né, já sabe realmente os horários. Então, quando eu apresento uma pessoa, eles já realmente mostram ali a energia, a vibração, eles cuidam, tanto que as pessoas que estão comigo há muito tempo, elas sentem a diferença. Tinha pessoas que eram perturbadas, que não conseguiam dormir. Depois do ancoramento, inclusive, essa egrégora passou as informações, essa pessoa passou a dormir melhor. Tinha pessoas que tinham problemas de medo de sair na rua, de ser assaltada e N coisas, e depois do ancoramento sentem-se mais firmes. Eu tenho pessoas que tinham dificuldades para dirigir, depois que começaram a fazer o ancoramento de anjo de guarda, ganharam mais confiança, hoje dirigem, sentem-se mais protegidas. Enfim, o ancoramento ele serve para tudo, mas não é o anjo que precisa de luz, pessoal, porque ele é iluminado, ele é celestial. Quem precisa dessa luz somos nós, para iluminar os nossos passos. Então, assim, se você não tem um cuidado, se você não tem uma persistência, se você não tem um horário certinho para cuidar da sua espiritualidade, fica muito difícil, tá? Então, a diferença de você firmar o seu próprio anjo e eu estar firmando é porque eu tenho toda uma equipe. Eu sozinha não sou nada, eu não sou ninguém, tá? Eu sou apenas um canal que eles realmente aí usam a minha energia através realmente do meu comprometimento, do meu trabalho, da minha disciplina para falar com vocês, tá bom?
Eu espero aí ter explicado para vocês. E aí muitas pessoas sentiram essa diferença porque perceberam que não tinham todo esse cuidado, todo esse axé, digamos assim, e aí se sentiram perdidas. Eu ouvi pessoas dizendo que depois que parou o ancoramento, começou a ter pesadelo de novo, começou a ter problemas de saúde. Não é que faz milagre, mas acontece que assim, a oração, como eu disse, né? A boca é abençoada, então quando tem alguém que faz uma oração todos os dias, no mesmo horário, certinho, que te apresenta, que te acompanha espiritualmente, que está monitorando a sua energia e tem essa conexão, né, que consegue captar, receber os sinais e passar, é muito mais favorável do que alguém que não tem esse conhecimento, não tem essa intuição, não trabalha essa intuição e aí realmente não consegue ouvir os sinais. Às vezes colocou uma vela lá, o anjo está tentando falar com a pessoa e a pessoa, né, ela está realmente aí surda para escutar aí a sua intuição, a voz interior, a sua egrégora espiritual, tá bom? Bom, vamos lá, outra pergunta. Gil, porque quando estamos trabalhando a espiritualidade, as coisas começam a dar errado? Então, você já ouviu uma frase que diz que para melhorar precisa piorar? É exatamente isso. É o que eu disse, né? Quando você não tem conhecimento, tem uma frase que diz assim, que a ignorância é uma bênção. Justamente por isso, porque enquanto você está dormindo na Matrix, né, você acha que tudo é acaso, que tudo, né, isso aqui é tão engraçado as coisas, olha o acaso, olha como, né, quando você começa a trabalhar a espiritualidade, você entende que existe sincronicidade, não existe acaso, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê, nós somos teias energéticas, então é como você ter uma casinha pequenininha num terreno, né, e hoje você quer destruir aquele casebre ali, porque o terreno é muito bom, mas a casinha não está mais te favorecendo e você já tem condições hoje de, né, criar uma casa maior ali, construir uma casa grande no terreno, você tem que fazer o quê? Não tem como você fazer uma casa em cima de outra, você tem que demolir aquilo ali. E para você desconstruir, olha a sujeira, né? Olha o trabalho que tem, olha o tanto de entulho que você tem que tirar e depois é um processo de construção. E você começa a construir uma casa não é pelo telhado, você começa a construir uma casa pela base, pela fundição dela, né? Até realmente ela ficar pronta e depois vem acabamento e é um processo todo. Então assim, vai sujar, vai tirar as coisas do lugar, vai dar um cansaço. A limpar a casa é assim, né? Não tem como você só passar a vassoura onde o padre passa. Você tem que arrastar os móveis, tirar as coisas do lugar, fazer aquela limpeza para depois organizar tudo. Então, primeiro vem o caos para depois vir a ordem. Então, até enquanto você não sabe do sincronismo, do emaranhamento quântico, de tudo que nos acontece é 100% responsabilidade nossa, que a lei da atração, ela funciona, você acreditando nela ou não. Você acreditar na lei da atração ou não acreditar muda zero coisa, ela continua acontecendo, ela continua na nossa vida, tá? E a lei da atração é uma sublei que corresponde às leis do universo, tá? Então, por isso que eu falo que as leis do universo, elas são implacáveis e elas não se curvam para ninguém, tá? Então, quando você começa a conhecer, começa a colocar a responsabilidade em si, de tudo aquilo de bom e também de ruim que te acontece, por quê? Porque a maioria das pessoas, elas têm o hábito, né, de colocar os méritos, os louros, as coisas boas em cima de si. Quando as coisas começam a dar errado, aí vamos terceirizar a culpa, né? E aí você chega num ponto que você começa a terceirizar a culpa para o governo, para a família, para o vizinho, depois você chega no ponto de dizer que é do diabo e por fim tem pessoas que culpam até Deus, né? Então terceirizar a culpa é muito mais fácil do que observar que tudo, né, que está acontecendo na sua vida está conectado com você, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que nos acontecem. É observar e perceber o que nós estamos fazendo com o nosso dia a dia. Perceba o seu estado do aqui e agora, tá? Porque tudo é um sinal. Tudo é um sinal, tudo é uma informação da espiritualidade. Então, quando nós começamos a buscar esse autoconhecimento, nós vamos percebendo que somos como uma cebola cheia de casca, né? E para você realmente usar aquela cebola, você tem que tirar as cascas, são muitas cascas, então são processos. Como eu disse, você faz uma terapia, às vezes uma única terapia que você faz naquele ponto não dá resultado, você precisa fazer mais algumas vezes naquele ponto para eliminar e ir para um outro.
Quando uma pessoa está num processo aí de câncer, ela está fazendo quimioterapias, no plural, ou seja, não é uma única sessão de quimioterapia que vai lá, né, e queima aquele lugar, que mata, né, aquela célula ali, não. Ela precisa de várias vezes, várias sessões de quimioterapia. Então, os processos funcionam da mesma forma. Somos camadas, pessoal. Por isso que, muitas das vezes, nós temos que 2, 3 vezes no mesmo lugar para poder eliminar aquele foco ali. É como uma dor de dente. Você tem uma dor de dente, você não vai arrancar todos os dentes, você tem que tratar um único dente, é aquele que está incomodando, tá? E muitas das vezes um canal, por exemplo, você não trata o canal numa única vez, você tem que ir mais vezes ao dentista. Então, quando você começa a trabalhar a espiritualidade, o autoconhecimento, não é uma corrida de 100 metros, pessoal, é uma maratona, é todos os dias, tá? Por isso chama autoconhecimento. Você tem que se conhecer e todos os dias você vai conhecendo um pouquinho de si, você vai percebendo o quanto tem coisas dentro do seu porão interno, né? O quanto tem coisas no seu inconsciente, o quanto tem pessoas com a criança muito ferida, a criança interior, o quanto tem memórias desta vida e de vidas passadas. Então, assim, é um processo árduo. E quando você começa no seu processo de autoconhecimento e trabalhar a sua espiritualidade, se voltar para isso, você realmente começa a perceber que existem alguns sinais. Então, primeiro vai piorar para depois melhorar. Um dos sinais, por exemplo, que eu sempre falo para as pessoas é assim, quando você começa a entrar em alinhamento, você começa a ver horas iguais, números iguais, né? Nós somos binários, pessoal, é um algoritmo universal, tá? Então, quando você começa a ver horas repetidas, existe um sinal. Em vez de você olhar e falar, nossa, ontem eu vi que era 17h17, hoje também, e passa despercebido, é quando você perde uma grande oportunidade de se questionar. Opa, por que eu estou sempre vendo 17h17? Qual o sentido? E aí você vai no Google, vai buscar informação do número 17, do anjo 17, você começa. Então, o mestre só aparece quando o aluno está pronto. Enquanto você não começa a se questionar e não para observar as coisas se repetindo na sua vida, as coisas realmente não vão mudar. E você vai simplesmente achar que é acaso, tá? Outra coisa também é quando as coisas começam a quebrar ou a se perder. Então, quando você está num processo de espiritualidade do seu despertar, as coisas vão começar a quebrar. É lâmpada que queima, é o aparelho eletrônico lá, o micro-ondas que deu problema, o chuveiro que começa a queimar, o seu celular que cai e quebra a tela. Parece aquela maré de azar, mas na verdade não é. São processos, tá? Então, assim, uma das coisas que é muito claro quando você começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, é aquilo que você acha que é perca, mas não é. É uma limpeza realmente que está sendo feita, tá? E as energias, elas ainda estão tão densas que elas passam até, como eu disse, as paredes têm memória, os elétrons também, tá? Os elétrons eletrônicos, os aparelhos, os objetos. Então, é importante vocês saberem disso, porque assim, mudou a minha vida, tá? Mas você precisa dar continuidade. Se você não dá essa continuidade, você deixa essa porta entreaberta, quando você for continuar a trabalhar de novo, olha o problemão que você criou. Sem contar que uma porta entreaberta, esses vãos dão acesso para outras energias aí piores. Tá? Vou dar um exemplo para você, quando, né, você está na igreja, muitas pessoas aí, eu também já fui um tempo na igreja, né? Você começa a ir na igreja, você se batiza, ou você faz um voto, você começa a frequentar ali, né? E aí a coisa começa a virar de ponta cabeça. Eu já vi muitas pessoas falando, Gil, eu falava com o meu pastor, o que está acontecendo? Quando eu era do mundão, eu não tinha tanto problema, e agora que eu aceitei Deus, que eu aceitei o Senhor, a minha vida virou de ponta cabeça. É justamente por isso, porque você tem que tirar toda essa capa, toda essa camada de negatividade, você tem que deixar uma roupagem velha para que você comece a entrar numa nova frequência, numa nova consciência. Então é normal, não tem como você caminhar para um lugar diferente com as mesmas pernas, tá? É exatamente isso, não tem como, existe uma mudança por completo. A primeira mudança, ela começa na mente, no seu querer. Quando você muda aqui, as outras coisas te favorecem, ok? Eu espero aí ter ajudado vocês, porque foi muito punk esse meu despertar, tá?
e eu via as coisas acontecendo, dinheiro que desaparecia, as coisas que sumiam do lugar, que quebrava, e eu não entendia por quê, e eu fui buscando informação até conseguir chegar no padrão que eu estou hoje, no entendimento que eu tenho hoje, na consciência, né, de que eu sou responsável por tudo e que para melhorar tem que piorar sim, as coisas precisam de uma limpeza nos níveis mais profundos, tá? Não é só essa casca aqui, né? Existe algo muito maior do que, né, só essa pele aqui, tá bom? Bom, uma outra pessoa me perguntou, cadê ela? Me fala, Gil, o ano de 2023, que está sendo regido pela Lua, está sendo muito difícil. Como você havia dito no seu vídeo, é um ano de revoluções, de emoções, e eu sinto as minhas emoções em desequilíbrios. Por que tudo isso acontece? Então, muito bom isso, eu vou até explicar e já aproveitar falar um pouquinho aí do mapa, das influências, das energias, né, dos planetas. Nós somos regidos aí pelos astros, pelos céus, é tudo unido. Quando você começa a ganhar esse processo de autoconhecimento, você começa a entender também que o seu livre-arbítrio ele é relativo, né, não é 100%, porque vai até a página 2, porque senão vai esbarrar realmente aí num plano maior. Existe astros, existe planetas que, né, interferem positivamente ou negativamente na nossa vida, então isso é muito importante. E 2023 é um ano regido pela Lua. A Lua rege as nossas emoções. Por quê? Porque a Lua rege as marés, as águas. Então a Lua também fala das águas do nosso corpo, tá? Então as águas do nosso corpo, nós estamos falando aí do choro, da saliva, do suor, do sangue, todas as águas do nosso corpo. Então corresponde também a esse movimento. E a Lua, ela tem fases, então nós oscilamos como as fases da Lua, tá? Só que as coisas precisam vir à tona, porque é só quando as coisas começam a emergir que você começa a saber o que fazer. Não tem como você limpar aquilo que você não está enxergando, tá? Então você primeiro precisa enxergar para que você possa realmente limpar. O tratamento terapêutico, ele funciona exatamente assim, as terapias, né? Às vezes existe algumas crenças, alguns traumas dentro de você que você nem sabe, mas que aquilo está te atrapalhando. E quando você começa a fazer terapia, o terapeuta ele apresenta para você como um espelho, né? Então, assim, ele traz à tona coisas que existem dentro de você e que você, né, não tava, tinha até medo de se olhar, tá? E aí, com a ajuda de um profissional, você consegue saber lidar com aquilo, tá? Então, pessoal, se 2023, regido pela Lua, já traz tudo isso, por isso que eu falo da importância de terapia, vou sempre levantar uma bandeira, tá? Busca um terapeuta aí da sua confiança, mas, né, terapia te traz saúde, terapia é vida, pessoal. Eu realmente, a terapia foi um divisor de águas na minha vida, tá? Tanto que me auxiliou tanto que eu resolvi auxiliar as pessoas, que eu quis realmente levar para o mundo aquilo que agregou na minha vida, tá? Então, se 2023 é regido pela Lua, vamos falar de 2024. Claro, 2023 nem terminou ainda, mas 2024 vai ser regido por Saturno. Saturno é Cronos, é o tempo e é o pai do karma, tá? É aquela energia realmente ali que fica muito tempo. Então, aonde você tem Saturno no seu mapa, é um ponto a ser olhado, existe uma lição ali. Saturno fala de persistência, Saturno rege o signo de Capricórnio, né? Então, Saturno é aquele que fala da cabra que sobe a montanha sozinha para buscar a sua iluminação. É onde eu entendo que a salvação ela é única e individual, ok? Então, 2024 vai ser regido por Saturno. Saturno é o pai da cobrança. O que ele pede para você? Ele pede para que você rompa com as estruturas que já não fazem mais sentido na sua vida. E ele tá te dando a chance ainda enquanto estamos no ano da Lua. Por quê? Porque quando chegarmos no ano de 2024, a regência de Saturno, ele quebra todas as estruturas. Ele encerra aquilo que você está postergando, aquilo que você está, né, fingindo que não está vendo, que está embaixo do seu nariz. Ele é aquele pai austero. Então ele pede paciência, ele pede persistência, ele pede continuidade, porque ele é o tempo, pessoal. Então, se você não conseguiu pagar os seus débitos aqui, não tem problema. Saturno espera para uma outra encarnação, ele é dono do tempo. Eu não vou pagar numa outra encarnação, não tem problema, né? Você pode passar 50 encarnações aí, ele espera, mas está lá na sua conta. E se você não pagar encarnado, existem os planos da erraticidade,
tá? Mas enfim, isso é uma outra coisa para um outro vídeo. Eu só gostaria de deixar claro para vocês aqui que 2024 vai ser regido por Saturno. Então, as pessoas que estão achando dificuldade esse ano precisam trabalhar muitas terapias, buscarem ajuda realmente, porque 2024 é como eu disse, 2023 é um divisor de águas, né? É como se fosse assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esse ano de 2023 é o sinal, é o cover, sabe? É a abertura, tá mostrando para vocês que daqui para frente nada mais vai ser como antes. Não fiquem esperando as mesmas estruturas, querendo viver como o passado, porque não tem como. Aliás, nós estamos na era de Aquário. O que é a era de Aquário? Aquário fala do coletivo, fala da inovação, da tecnologia, né? Do ajudar todo mundo. Então, assim, nada mais vai ser como antes, tá? Só avisando para vocês, e 2024, com a regência de Saturno, né, é encerramento de ciclos, é a coisa sendo esfregada na sua cara, é a chinelada no bumbum mesmo para que aprenda, tá? Então fica a dica aí para vocês, porque eu achei muito bacana. Inclusive, eu fazendo os mapas, né, muitas pessoas estão gostando, minha gratidão imensa, né, por vocês estarem procurando o mapa, e não é só descobrir de onde você veio e para onde você está indo, é realmente entender que os astros, que a regência fala muito com a gente. Então, às vezes tem algumas energias na nossa vida que a gente tenta, que se movimenta e não sabe por que aquilo não anda, qual é a dificuldade. Muitas das vezes é a regência de um astro, tá? De um planeta que tá ali, dependendo, existem os planetas maléficos, assim como existem os planetas benéficos. Então, estas energias, elas correspondem à nossa vida, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês do mapa, né? Muitas pessoas falando do ascendente, como já veio nas perguntas para mim. Gil, é verdade que depois dos 30 anos a gente começa a viver ali no ascendente, não no signo solar? Não, pessoal, não é verdade. Porém, o ascendente, ele é o ponto de partida. O ascendente, ele fala da sua personalidade, ele fala realmente quem é você em essência, tá? Então é muito importante não só você buscar o seu signo solar, mas saber um pouco do seu ascendente. Por quê? Porque através do seu ascendente tem o eixo do seu ascendente, que é o descendente, que está ali numa casa 7. O ascendente está na casa 1, a sua casa 7 é o seu descendente, né? As casas, elas são uma cruz. Imagine uma cruz, tá? Então a cruz, ela tá assim, aqui no seu número 1 é o seu ascendente. O oposto complementar dele é a casa 7, é o signo que está aqui. Aqui embaixo nós temos a casa 4, que é o fundo do céu, que representa o seu passado, a sua infância, a sua ancestralidade. E aqui em cima nós temos a casa 10, né, que é o topo, é a parte mais alta do seu mapa, que fala também da carreira, da profissão. Mas aqui, se aqui é algo que muitas das vezes você não mostra para todo mundo, né, você esconde que são as suas raízes, aqui é o topo de uma árvore. Então aqui está exposto, tá? Aqui realmente tudo tá vendo, todo mundo tá vendo tudo que tá acontecendo. É algo que, né, vai crescer, todo mundo vai enxergar, ok? Então aqui na casa 4, ela é a casa da lua, é importante você saber. E casas, né, são aspectos da nossa vida, são áreas da nossa vida, e signos, eles têm uma energia, tá? E é muito importante você saber, existem as casas no mapa, tá? Assim como existem os signos fixos, mas aqueles signos fixos no seu mapa ele pode não estar desta forma. Então, por exemplo, a casa 2, que fala da área da sua, é o aspecto das finanças na sua vida, é do signo de touro, é um signo fixo de touro, né? Só que aquele signo de touro pode não estar ali, ele pode ter alugado a casa para o signo de Áries, né? Áries fala da ação, do ímpeto, do movimento, né? Que normalmente ele está ali na casa 1. Então, é muito importante você saber. Por que eu digo isso, né? Porque o meu ascendente é Capricórnio. E quem rege o signo de Capricórnio? Qual é o planeta que rege o signo de Capricórnio? Saturno. Então, eu já sei que o ano que vai entrar é um ano onde eu vou ter ali muitas lições, eu preciso realmente observar o que Saturno está mostrando para mim. Então, nós vamos lá e percebemos. Se Saturno está na casa 1,
que é o meu ascendente, o que está me revelando ali? O que eu preciso aprender? Porque tem a ver comigo. O ascendente fala da sua personalidade, do seu jeito de ser, de como você faz as coisas, de como você coloca no mundo, né? Aquilo que você é. Então, assim, e qual é o descendente de Capricórnio, que está na casa 7, que é o oposto complementar? É Câncer. Então, eu já sei que eu sendo o ascendente aqui de Capricórnio e tendo aqui Câncer na casa 7, é o espelho, é aquilo que eu preciso. Então, normalmente, as amizades que nós temos são de pessoas que são do mesmo, o oposto complementar, que te ajuda, que integra, que te ajuda a ter aquilo que às vezes você esconde de você mesmo. Muitas pessoas falam do signo de Câncer, porque Câncer é chorão, Câncer é emotivo. Câncer representa a Lua, tá? Câncer está ali na casa da Lua, que representa a família. Então, Câncer cuida, acolhe, Câncer é emotivo, é intuitivo, Câncer se permite ser quem ele é, né? Ele não se sobrecarrega como Capricórnio. Capricórnio é aquele realmente conhecido como trabalho, o subir a montanha, é o centrado, o estruturado. Ele vai guardando muitas coisas, ele é Cronos, então ele tem aquela energia mais velha. Tanto é que as pessoas que carregam o ascendente ou o signo de Capricórnio, eles parecem que já nasceram velhos. Tem a tendência de rejuvenescer, parecerem mais novos com o passar do tempo, quanto mais velhos vão ficando, principalmente depois que passaram aí do primeiro, segundo retorno de Saturno. Então eles acabam ficando aí com uma energia realmente mais jovem, mas no começo são aquelas crianças assim que você olha e fala, nossa, a criança já nasceu velha, ela já é mais rígida, ela já é mais caladinha, mais na dela, contida. Isso é Capricórnio. E aí você pergunta para um capricorniano, tá tudo bem, o que você precisa? E ele tá sempre ali, não, tá tudo bem. Ele pode estar com peso nas costas, mas ele não quer dividir. Ele, não, eu dou conta sozinho. Já Câncer, que é o oposto complementar, é aquele que chora. Ele chora, mas ele fala, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Ele coloca as emoções para fora. E aí por isso que muita gente fala que Câncer é um signo chorão. Mas na verdade ele se permite sentir as emoções. Tá? Essa é a verdade. Por quê? Porque nós fomos educados. Existe uma crença de que quem chora é fraco. Só as crianças choram, ou então só as pessoas fracas. Mas não é verdade. Então, o Câncer, ele permite sentir as emoções à flor da pele e colocar para fora. Então, nós acabamos nos identificando, tendo amigos, tendo parceiros que têm Câncer muito forte, seja num ponto do mapa dela, ou seja um ponto do nosso mapa que é muito forte, que faz com que a gente, é um arquétipo, tá, pessoal? Faz com que a gente se conecte com pessoas que tragam pra gente aquilo que a gente precisa. Então, se eu sou Capricórnio, ascendente Capricórnio, austera, né, aquela pessoa disciplinada, porque Saturno traz isso, traz essa disciplina, essa organização. Hoje eu sei, né, que essa disciplina, essa organização que eu tenho na minha vida foi Saturno que me deu, do signo ali de Capricórnio, que rege Capricórnio. Então essa disciplina que eu sempre tive, como eu disse, eu sou muito disciplinada para os meus atendimentos, para os meus trabalhos espirituais, sempre fui para os meus estudos, é aquela coisa de horário mesmo para tudo, foi Saturno que trouxe para mim. E Saturno cobra isso, então eu já não tenho problemas com ele, porque eu tenho essa disciplina. Quem não tem é onde sente realmente a severidade de Saturno e aí começa a brigar com Saturno. E aí eu peço para vocês, façam as pazes com Saturno, porque ele é dono do tempo, não tem como você vencer ele, tá? Então, por ter esse jeito meio austero de sobrecarregar, de fazer tudo, achar que dá conta, né? Tanto que Saturno, ele rege muito os ossos, as pessoas acabam, quando elas estão muito inflexíveis, muito rígidas, elas começam a ter problema nos ossos. Tá? Ou problema na coluna. A coluna é o eixo, a coluna fala de trabalho, que, né, representa muito ali a casa 10, que é a casa do karma, que é a casa de Saturno também, tá? Que tá o signo de Capricórnio. Então, eu tendo o ascendente em Capricórnio, eu me identifico muito com as pessoas de Câncer. Eu tenho amigos que são cancerianos que me trazem essa doçura, essa flexibilidade, essa atenção às intuições, esse acolhimento, porque isso me traz esse equilíbrio. Então, o ascendente com o descendente é o equilíbrio, é o oposto complementar. O que falta em mim tem no meu complementar ali, no meu oposto, que é o meu descendente, tá? E o que falta nele tem em mim. Então, se eu sou centrada, estruturada, aquela coisa rígida, eu sempre vou ter alguém ali mais flexível, né? Que tem um senso mais intuitivo, mais emocional, que vai conseguir equilibrar essa minha energia,
Você consegue entender? Então, assim, lembrando que nós temos os 12 signos e as 12 casas. As casas são os aspectos na nossa vida, é onde nós precisamos trabalhar. Então, dependendo de cada signo que está naquela casa, é uma área da sua vida a ser trabalhada. Tá bom? Então fica a dica aí para vocês, e aí já explicando para vocês que o ascendente, ele está com você desde que você nasceu, não é só o signo solar. E aí não é que ele passa a ficar mais forte depois dos 30 anos, é que realmente depois da primeira passagem do retorno de Saturno, nós começamos a entender. Até os 7 anos de idade, nós temos muito da nossa mãe. Tá? Tudo que nós pegamos ali por estarmos muito tempo com a figura materna, não vou nem dizer mãe propriamente, a mulher, aquela figura materna, aquela emocional, aquela que acolhe, tá? Dos 7 aos 14 anos é mais a figura do pai, vamos nos espelhar naquela figura paterna, o herói, aquele que vence, aquele que trabalha, aquele que sai de casa, que traz o dinheiro, nós nos espelhamos nele nessa fase. Dos 14 aos 21 é a fase da aborrecência, né, pessoal? É aquela fase que a gente não quer nem ficar com pai, nem com mãe, mas a gente quer, né, é autoafirmação. Então, é a fase da aborrecência, né? Dos 21 aos 28 anos é quando a gente começa a querer buscar uma profissão, uma carreira, faz um teste vocacional, começa os relacionamentos e... Tanto é que dos 28 aos 30 anos, mais ou menos, que é o primeiro retorno de Saturno, todo mundo já teve uma crise existencial. Aquela crise de não saber quem é, uma crise de identificação, eu não sou mais uma criança, mas também não consigo ser responsável por mim, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Vem uma crise mesmo e normalmente ela vem entre os 28 e 30 anos, que é a fase do primeiro retorno de Saturno. Então é muito importante a gente saber sobre as regências, quais são os signos que estão naquelas casas que trazem aspectos, porque isso muda tudo. Saber isso mudou a minha vida. E o mapa, ele não é algo que você faz, lê e larga lá numa gaveta. Muito pelo contrário, ele é um processo, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Quanto mais eu vou lendo, vou percebendo essas energias, tem como eu ativar algumas energias e desativar outras energias. E eu vou trabalhando isso, e eu vou realmente percebendo esses aspectos e o que está acontecendo na minha vida, e esses trânsitos planetários, né, que acontecem no céu e que falam muito, os eclipses, esses eixos que mudaram agora, que estavam lá em Touro e Escorpião e agora passou para Áries e Libra. Então os arianos e os librianos, eles vão sentir todos os eclipses, eles sentem as coisas muito mais afloradas, e se tiverem nessas casas, né, que são as principais, que é a 1, a 7, a 4 e a 10, você sente com muito mais severidade. Então é importante você saber, se conhecer através do seu mapa, porque assim, muda toda a vida. Tá bom? Então fica a dica aí para vocês, eu espero ter respondido. Fazia muito tempo que eu não fazia esse quadro, muitas pessoas pedindo. Tô bastante corrida aí com um término aí de cursos, faculdade, tem um monte de coisa aqui ainda de trabalho, mas eu vou voltar pouco a pouco, né? Tentar colocar esse quadro aqui pelo menos umas 2 vezes na semana, tá bom? Um beijo de luz para vocês, muita gratidão, e se esse vídeo conseguir auxiliar a responder, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, também quiser fazer alguma pergunta, entra, né, aqui na descrição que eu sempre deixa o e-mail e aí você pode ficar à vontade. Conta a sua história, faz a sua pergunta, manda o seu e-mail que eu prometo que eu volto aqui e respondo, tá bom? Um beijo de luz para vocês, namastê e muita, muita gratidão.